Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixe o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E antes de começar, um brinde a todos e feliz ano novo. Que Deus esteja conosco, né? Que perdoe nossos pecados e nos traga um pouco de paz. E eu vou pedir permissão para roubar uma frase do Papa Francisco, porque acabei de ver o filme Os Dois Papas, tá? Se eu tiver que chorar, que eu chore de alegria, né? E uma frase do Papa Bento XVI: a verdade sem o amor é insuportável. A nossa. Então vamos lá. Os Dois Papas é um filme que está no Netflix, um filme que conta um diálogo entre o Bento XVI e o Papa Francisco, né? Um ainda como Papa e o outro ainda como Bergoglio. É um filme que é baseado em fatos reais, mas tem um pouco de ficção também, né? Inclusive no final do filme, quando eles estão vendo a final da Copa 2014 entre o Brasil, aliás, entre Argentina e Alemanha. Tá? É um filme bonito, eu confesso que chorei o filme quase todo, porque as emoções me movem, não é? E como historiador, a ditadura, a parte da ditadura em que Jorge Mário Bergoglio se condena, né? O Papa Francisco se condena por ter, de certa forma, cedido à ditadura de Videla na Argentina, a segunda ditadura mais cruel da América do Sul. A primeira, claro, foi a do Chile, de Pinochet, mas a de Videla, né, 30 mil mortos na Argentina, né, inclusive os corpos jogados por avião no oceano. Corpos jogados, né? É, é um filme que trata muito de discussões entre um conservador e entre um progressista, né? Bento XVI era um conservador, né? Bento XVI foi contra os métodos contraceptivos, nele seguiu os passos do João Paulo II, Karol Wojtyla, né? Que era contra métodos de prevenção de filhos, ele era contra homossexualismo, ele era contra casamento homossexual, enfim, não é? Ele era um dogmático e doutrinador. Tá? Vale lembrar na história da igreja que Jorge Mário Bergoglio, né, ele é uma figura muito polêmica ainda hoje na Argentina por ter, de certa forma, colaborado com o regime de Videla, e ele se puniu, né, se autopuniu o resto da vida, inclusive quando se transformou em bispo, celebrava a missa entre os pobres, favelados, mendigos, não é? E aí há discussões muito interessantes do filme, né? Porque um é bem conservador e o outro, né? Quando se fala, por exemplo, que não pode se dar a comunhão por uma mulher divorciada, mas aí o Bergoglio fala, não é para as pessoas divorciadas, mas aí o Bergoglio fala que isso, na verdade, é alimento aos pobres, não é o que Jesus faria. Então, eu recomendo que vejam esse filme, ele é emocionante, né? É um filme que nos mostra o lado humano, né, da figura do Papa. O Papa é um cargo infalível, não é? Mas Bento XVI humildemente renunciou. Tá? Se de um lado mostra as críticas a Bergoglio, não é? De outro também mostra as críticas a Bento XVI e o silêncio dele em relação ao escândalo do Banco do Vaticano, em relação à pedofilia na igreja. Inclusive, eles têm uma parte do filme que há um diálogo que é abafado, parece que é um defeito, né, nas gravações, e não é. Está falando de um padre, né, mexicano que muito tradicional, foi muito conhecido, carismático, mas por trás dele ele é um dos maiores predadores sexuais da Igreja Católica, né? Vários casos de escândalos, né? De abuso contra noviços de 10 a 16 anos,
não é? Esse padre teve 6 filhos, né, com mulheres diferentes. Então, se de um lado um tem defeito, o outro também tem, né? O Papa Francisco, embora seja um Papa que vive através da evolução do povo, né? A evolução dos costumes, ele acompanha. É um Papa que se mostra totalmente voltado à causa dos pobres, é contra a globalização neoliberal, é contra a riqueza dos bancos. Do outro lado, é um Papa intelectual que não vê nada disso e segue a doutrinação. Né? Vale lembrar que Bento XVI ele foi o assessor principal de João Paulo II. João Paulo II foi um Papa que manteve o conservadorismo na igreja, né? E esse conservadorismo ele afastou muita gente da Igreja Católica. Tá? E Mário Bergoglio ele não ganhou o conclave que elegeu Bento XVI porque ele não se esforçou para isso. Tá? E ele não se esforçou justamente porque ele acreditava que não era digno do cargo de Santo Padre. Por quê? Né? Porque ele acredita que ele tinha errado na Argentina e esse erro levou amigos dele a ser preso, torturado. Na Argentina, milhares, né, de pessoas foram mortas, mas dezenas de padres também assassinados. Padre Mojica, que era o padre dos pobres, foi assassinado pela ditadura com tiros de metralhadora. Freiras foram assassinadas, né? A ditadura é um regime muito cruel. Tá? E se de uma forma a ditadura ela tira a nossa liberdade, do outro também ela mostra nossas fraquezas, né? Até quando um homem é capaz de suportar fraquezas, né? Vale lembrar que o Brasil teve ditadura, padres franciscanos foram torturados, não é? E o filme cita, inclusive, Dom Helder Câmara, né, que foi um bispo, um cardeal muito influente em Pernambuco, um homem muito querido, baixinho, mas com um extremo carisma, né, foi candidato ao Nobel da Paz, concorreu ao Nobel da Paz duas vezes seguidas, mas a ditadura militar não permitiu que ele recebesse tal honraria. Tá? Lutou pelos pobres, protegeu perseguidos da ditadura, assim como fez Dom Paulo Evaristo Arnes, também, o cardeal arcebispo de São Paulo, já falecido, né? Mostra Dom Cláudio Rumes, né? Cardeal emérito de São Paulo, tá? Só não cita um dos maiores teólogos do mundo, que é brasileiro, que é o, o teólogo Leonardo Boff, né? Que foi perseguido pela Igreja Católica, né? No tempo de Karol Wojtyla, através da doutrinação para a fé. Essa doutrinação ela prega o quê? Né? Ela prega o dogma. O dogma para a igreja é uma verdade imutável, né? Não se muda, não tem como. E esse Papa que está aí acredita que o dogma pode ser mudado. Por quê? Né? O dogma de que mulher não pode ser padre, ele acredita que pode ser mudado. O dogma, né? Por quê? O dogma que padre pode casar, ele acredita que pode ser mudado. Por quê? Porque até o século XII ninguém falava que padre tinha que ter celibatário, né? Até o século V não se acreditava em anjos, tá? E esses questionamentos estão todos no documentário, no filme. É um filme do brasileiro Fernando Meirelles, né? Não mostra algumas coisas, por exemplo, polêmicas de Bento XVI, mostra as polêmicas, né, fortes, né, do Papa Francisco, mas não mostra as polêmicas de Bento XVI. Por exemplo, ele pertenceu à juventude nazista, né? Embora dos vários arquivos que pesquisei para gravar esse vídeo, né? Ele nunca concordou e era obrigado a ser, né? Todo alemão era obrigado a pertencer ao exército nazista. Ele nunca entrou em batalha, mas ele participou do exército nazista, tá? Ele foi preso, foi para campo de trabalho forçado, tá? Então, existem várias polêmicas. Ele não conseguiu combater, né, os escândalos de pedofilia, e esse Papa está pondo fim aos escândalos de pedofilia. O que eu posso tirar de conclusão? Que a Igreja Católica fez um bem muito precioso a ela ao eleger essa figura tão carismática, né? E uma figura que é mais próxima dos ensinamentos do Evangelho de Cristo, que é viver entre os pobres, né? Se dedicar à questão da pobreza, né? Está em várias passagens bíblicas, inclusive em Mateus,
né? Quando o Cristo diz lá no diálogo, ainda que quando estive com fome me alimentaste, quando estive preso me deste o que comer, aliás, quando estive preso me visitaste, quando estive doente, né? Esteve comigo, e os apóstolos dirão, mas a gente nunca fez isso para o Senhor. Mas em verdade vos digo, toda vez que fizeste por um dos meus, fizeste por mim. Tá? Então vale a pena ver o filme. É um filme muito bom, é um filme que nos dá um pouquinho de humildade perante a diálogos tão belíssimos, tão bonito, né? Que vale a pena o sentido da vida, né? Vale a pena o sentido das vezes a gente se resignar e ouvir um pouco de diálogos de homens tão nobres, né? Embora com defeitos, mas tem a nobreza que possuem é muito maior do que os defeitos também que possuem, afinal são homens, não é? E mostram isso nesse filme, ok? Novamente, um feliz ano novo para todos, que esse ano seja melhor do que o que passou. A gente deseja que melhore o país, não é? E que a gente viva um pouco mais feliz, né? Quem sabe a esperança é o que nos move. Ok, pessoal? Até a próxima. Quem gostou, deixa o like. E foi.